Mateus 22, a partir do versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deus, abre o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou a cada escritor da Bíblia, também nos inspire para entender a Tua verdade nessa noite, Deus. Que a gente possa vencer tudo aquilo, toda distração, tudo aquilo que atrapalha, mas que a nossa mente seja aberta para receber a Tua verdade, verdade que liberta, verdade que aquece o nosso coração, e que a gente saia daqui alimentado para a glória do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. É o primeiro culto de domingo aqui com vocês. Obrigado. Nós tivemos aqui quinta-feira, nós tivemos o culto de posse na quinta-feira, dia 25, de maio, e depois, com as questões ainda de passar a igreja para outro pastor, o pastor Apolinário aqui fazer a despedida dele. Então a gente está aqui a partir do dia 1º, e hoje este primeiro culto de domingo com vocês, vendo algumas pessoas, conhecendo, e como eu disse aqui no dia da posse, para mim é um privilégio estar participando e poder contribuir no reino do Senhor aqui junto com vocês. Nós temos os nossos sonhos, então a gente começa a sonhar e planejar e pedir ao Senhor que nos inspire para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus separou a gente para fazer. Nós somos chamados para fazer a diferença, para fazer a obra do Senhor. Então, quando surge a oportunidade, Deus então coloca a gente neste lugar. Deus colocou no meu coração de falar sobre algo voltado para esse texto, usando 3 interpretações, podemos assim dizer. A maneira que Jesus olha a pergunta desse fariseu. Jesus pega um intérprete da lei e interpreta o texto e diz o que significava a lei para ele. E a gente vai ver como metodista o que o Wesley pensava nessa questão dessa lei, desse mandamento que Jesus deixa, e a interpretação que eu faço, que nós fazemos hoje em relação a isso. E dentro desse propósito, dentro dessa visão, dessa interpretação, acredito ser a base daquilo que eu quero fazer aqui neste lugar, que Deus colocou no meu coração de fazer aqui neste lugar. Uma das coisas, não importa a maneira que a gente faça, algo que tem que ficar muito claro quando a gente está no novo desafio, o pastor, por exemplo, a pastora, é entender que num trabalho a gente precisa fazer 3 coisas. Consolidar aquilo que já tem, aquilo que está dando certo. A gente chega na igreja e tem que consolidar aquilo que está acontecendo. A gente não está aqui apenas para mudar as coisas, a gente está aqui para que as coisas continuem funcionando dentro daquilo que está dando certo, aquilo que faz parte da característica da igreja. Amém, irmãos? Amém, gente? A segunda coisa é fazer um exercício que a gente precisa fazer sempre, resgatar muitas coisas. Não resgatar para fazer do mesmo jeito, mas fazer de uma maneira daquilo que de repente a gente perde na caminhada. Nós temos, infelizmente, nós somos assim. Coisas que a gente perde na caminhada por falha, por limitação humana, pelas situações, e a gente precisa então resgatar muita coisa. Então aquilo que for preciso resgatar, a gente vai lutar para resgatar, dentro daquilo que for necessário. E outra coisa é propor coisas novas, mas dentro sempre do propósito de Deus. Consolidar o que já tem, resgatar o que de repente foi perdido e trazer coisas novas, sempre debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. E de que maneira a gente pensa sobre isso? É esse texto aqui. Nessa primeira Santa Ceia com vocês, eu meditando e pedindo ao Senhor para me mostrar algo que seja claro, Deus trouxe isso para o meu coração. Jesus, quando estava ministrando o capítulo 22 de Mateus, é um capítulo interessante porque Jesus começa a ser confrontado.
Jesus começa a ser questionado pelos saduceus, ele começa a ter perguntas teológicas e políticas. Qual é a sua posição? Você dá tributo a César ou você não dá? Qual é a sua posição em relação às questões do imposto, as questões da ressurreição? O que você pensa sobre a ressurreição? Jesus começa a ser pressionado para ver se ele falava algo que deixasse ele numa condição para as pessoas prenderem ele, porque os religiosos queriam prender Jesus. Uma multidão, uma vasta multidão estava olhando para Jesus e vendo que Jesus era alguém diferente. Mas os religiosos, os saduceus, os fariseus, esses homens estavam olhando para Jesus com medo e achando que Jesus estava fazendo um alvoroço e Jesus precisava ser preso, porque Jesus era um herege. Jesus não era, como assim, filho de Deus? Que coisa é essa? E aí Jesus é levado agora para uma outra pergunta, Ele responde sobre o imposto, responde sobre ressurreição, e sobre essas duas coisas Jesus dá um nó na cabeça dos seus oponentes. E aí chegam os fariseus que eram conhecedores da lei, que guardavam a lei, decoravam a lei, que eram responsáveis de ter a lei como pilar da sua fé. Porque com a destruição do templo na Babilônia, a gente falou isso aqui quinta-feira, na destruição do templo na Babilônia, o que faz manter a fé do povo de Israel, uma contribuição enorme foi os fariseus, porque os fariseus tiram o foco do templo e levam o foco da religiosidade para a palavra. Uma contribuição fantástica. Eles tiram o foco porque não tinha um templo mais, o templo foi destruído, então eles colocaram na cabeça o seguinte: temos que guardar as leis. Guardando as leis, não importa onde nós estamos, nós vamos adorar e seguir o Senhor. E isso fica então uma contribuição enorme, até que depois os fariseus começam a transformar isso em legalismo. Apenas decorar tá bom. Decore os 613 mandamentos que a lei nos traz. Eles prendiam isso no cabelo, tinha que decorar. Uma criança com 8 anos de idade já tinha que começar a decorar. Com 12 anos então, tinha que saber muita coisa de cor. E aí ele vira para Jesus e pergunta: se é bom mesmo, Colocar Jesus à prova, como nós vemos aqui no versículo de número 35. Responde para mim, qual é o grande mandamento da lei? Um intérprete, um entendido, fizeram uma reunião e pegaram o melhor e foram até Jesus, mexer com Jesus, e perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento? Aí Jesus, de uma forma extraordinária, poderia dar uma aula. Jesus poderia vencer o debate, irmãos. Jesus poderia arrebentar com tudo e dar toda uma tese de doutorado, uma tese de divindade, porque Ele é santo, porque Ele é Deus. Mas Jesus prefere ser simples e objetivo. Jesus, ao invés de querer vencer debate, preferiu ser simples e objetivo. É uma característica que um cristão tem que ter. Você, meu irmão, minha irmã, servo de Deus, não foi levantado para vencer debate. Nós somos levantados para ser claro e objetivo, para dizer que existe só um Deus, que Jesus é o Senhor, Ele nos ama, deu a vida por nós. Se a pessoa ainda não entendeu, não debata, apenas ore por ela, que com o tempo você vai ver que não dá para resistir à presença de Deus. E Jesus poderia então dar uma... rapaz... Mas Jesus decide ser simples e objetivo. Jesus vai em Deuteronômio e fala, ele pega isso de Deuteronômio e diz: ame o seu Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele vai lá no Deuteronômio, pega a lei e fala assim: olha, se você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, isso é a lei. Só que tem algo mais, que faz parte, que não é 2 mandamentos no sentido de um estar desconectado do outro, é um que complementa o outro. Ele vai lá em Levítico e usa uma fala dizendo: e ame o seu próximo como a si mesmo. A nossa vida com Deus se resume em adorar a Deus, em amar a Deus e amar o nosso irmão. A nossa vida se resume, toda a lei que Deus criou, todo o projeto de salvação, deu as regras, deu as leis, para que eles pudessem entender o quanto nós estávamos distantes, quanto nós afastamos de Deus, e quanto mais longe de Deus, mais complicado a vida fica. Quanto mais distante de Deus, mais complicado a nossa vida fica. A gente acha que Deus gosta de complicar as coisas. Deus não gosta de complicar. Deus é claro e objetivo. O problema é nós que complicamos. É nós que bagunçamos a história. Tem uma canção aí que a gente cantou um tempo atrás dizendo, é fácil demais. Lembra?
é fácil demais viver em paz, mas é a gente quem complica tudo. É isso mesmo, gente? Vocês lembram disso? É fácil, na verdade está escrito lá na palavra do Senhor, em Eclesiastes, que é a gente que complica tudo. É a gente que complica. E Deus e Jesus, nesse momento, nesse debate, ele poderia dar uma aula, mas ele decide pegar dois pilares e dizer: ame a Deus e ame o seu próximo. Aí ele vai dizer assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses pilares, tudo que vocês precisam fazer será feito porque vocês estão amando. O problema é que vocês querem cumprir diversas leis sem amar as pessoas. O problema é que vocês querem cumprir todas as leis sem amar a Deus. Não tem como ser crente sem amar Jesus. Não tem como viver na igreja e querer receber as coisas de Deus sem verdadeiramente amar a Deus com todas as nossas forças. Não tem como vencer o pecado se a gente não amar a Deus. Não tem como vencer o pecado se a gente não consegue amar os irmãos que a gente vê. E o evangelista João, o apóstolo João vai dizer na sua carta, dizendo: como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que vejo, que eu consigo ver? Eu olho para o meu irmão e tenho raiva dele, mas o meu Deus que eu não vejo, eu adoro. É desassociável. Eu amo aquele que vejo, eu amo o meu irmão que está perto de mim, mas o meu amor por Deus ainda é algo extraordinário, porque eu entendi o que é andar com Deus. E andar com Deus é amando as pessoas, amando a Ele verdadeiramente, como diz o texto, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Desses dois está toda a lei. Muitas vezes a gente quer criar regra para os filhos da gente. Muitas vezes a gente quer construir a igreja debaixo de regra, sem ensinar as pessoas a amarem. Um desafio para a igreja evangélica no Brasil, no mundo, é investir em tempo para mostrar que a gente ama as pessoas, que a gente ama a Deus e ama as pessoas. Não dá para querer ser crente sem entender o que é amor. E a Bíblia diz que nós devemos amar porque Ele nos amou primeiro. Não há mais desculpa para amar, irmãos, porque o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus foi derramado na cruz do Calvário, e hoje nós somos abençoados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí a gente tem que aprender a amar. E a gente poderia ficar aqui nesse texto e tentar entender, se aprofundar nessa simplicidade mais poderosa que Jesus deixa para aqueles homens. Passam-se os anos então, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja atravessa os séculos, e nós fazemos parte de uma igreja que tem quase 300 anos, irmãos. A igreja metodista tem quase, não 300, mas 200 e alguma, né, e 50 mais ou menos. E essa igreja nasce num contexto muito difícil, nasce num contexto de uma religiosidade fria na Inglaterra. Nós somos herdeiros, né, da Inglaterra para os Estados Unidos no Brasil, como as maiorias das igrejas que a gente tem aqui no Brasil. E a nossa igreja nasce debaixo de alguns pilares, mas algo que fica muito claro no entendimento, no resgatar, como eu disse, que às vezes é necessário a gente resgatar. O Wesley traz algo interessante, o fundador do metodismo vai trazer, que a nossa vida se resume em 2 atos. Repita-se comigo, 2 atos. Atos que ele chamava assim: piedade, repita comigo, piedade e misericórdia. Olha lá, piedade e misericórdia. Era mais ou menos o que Jesus estava dizendo aqui: amar a Deus e amar o próximo. A vida se resumia nessas 2 coisas. Tudo aquilo que na verdade o Wesley acreditava na santificação. Na época que o Wesley faz o movimento metodista, eles pensavam que santificação acontecia quando você era salvo, pronto, você está pronto, não precisa de mais nada, você agora é de Jesus. Passou pelo batismo, não precisa de mais nada. Você foi batizado, agora pronto, você está salvo. E muitos que escutaram a mensagem assim, levavam o evangelho de qualquer jeito. Não mudava de vida, não mudava a sua postura, continuava escravizando pessoas, continuava fazendo coisas erradas. Mas o Wesley entende o seguinte, que a santificação é um processo que se inicia quando a gente nasce de novo e passa agora a ser filho de Deus. Então a santificação é um processo.
E nesse processo se resume em 2 atos: atos de piedade e atos de misericórdia, que é um processo. Então a gente acredita que quando a gente se entrega para Jesus, a gente não para, agora a gente cresce. Amém, irmãos? Eu deixo de fazer coisas erradas e passo a fazer coisas corretas para a glória de Deus. Eu deixo de fazer aquilo que minha carne me inclinava e agora eu faço aquilo que o Espírito Santo me manda. Eu estou agora inclinado à vontade de Deus. É uma caminhada, é um processo. Isso ele chamava de santificação. É o processo de santificação na qual nós estamos. Nós aceitamos a Jesus e a gente precisa crescer. Hoje eu não sou o que eu era ontem, e eu sei que eu preciso ser melhor amanhã. Amém, irmãos? Eu sei que eu estou num processo de crescimento e não posso parar. Amém, irmãos? A gente não pode parar. Então o Wesley entendia que esse processo acontecia de forma bem clara em 2 atos. Eu desenvolveria esse ato com atos de piedade, atos de misericórdia. Trazendo para nós hoje, significa: eu vivo de 2 maneiras santificando a minha vida: adorando e tendo comunhão com meu irmão. Adoração, repita comigo: adoração, mas fala forte, irmão. Adoração e comunhão. Olha para a cruz: vertical, adoração; horizontal, comunhão. Repita comigo: adoração e comunhão. É na adoração que eu amo, é na comunhão que eu amo o meu irmão. É na adoração que eu me rendo ao Senhor com santa ceia, com minha vida devocional, com minha vida de busca, de oração, com a minha vida de entrega. É na comunhão que eu manifesto essa mudança que Deus está fazendo na minha vida. É adoração e comunhão. Na adoração Deus me capacita, na adoração Deus nos cura, na adoração Deus muda a minha mente, na adoração eu entro no Santo do Santo e saio diferente. Amém, irmãos? Na adoração eu descubro realmente quem eu sou. Na adoração eu olho para Deus e descubro como Deus pode mudar a minha vida. Na adoração a gente precisa viver essa dimensão de entrega, porque a adoração é amar Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Adoração é mostrar para Deus que Deus é mais importante do que tudo nessa vida. Na adoração eu me desprendo de mim e começo a olhar para Deus e digo: Deus, como é bom te adorar. Você pode levantar a tua mão e dizer isso: Deus, como é bom te adorar. E esses momentos que a gente descobre que é muito bom adorar, quando a gente está em momento difícil, irmãos. Se você hoje está num momento de luta, de dificuldade, é o melhor momento para você desenvolver, amadurecer, crescer a sua adoração a Deus, onde você está mostrando que na escassez você está dizendo: Deus, está faltando, mas o Senhor não falta na minha vida. Aleluia. Adoração é aquele momento que Deus tira a atenção. Na igreja metodista, o primeiro ato do nosso culto é adoração. Seja com música, seja sem música, seja na oração, o primeiro ato tem que ser adoração. Como na nossa vida, acordou de manhã, não peça nada primeiro. Acordou de manhã, diga: louvado seja o santo, o Senhor dos senhores, o Deus da minha vida, porque o Senhor é tudo na minha vida. Eu descobri que a tua graça agora é melhor do que a própria vida. Quando eu desenvolvo uma vida de adoração, eu vejo que as lutas se tornam menores, porque Deus é maior do que qualquer problema que a gente passe. Deus é maior. E quando eu me aproprio desse Deus e vivo dessa adoração, dessa postura de adorador, me aproprio dessa postura de adorador, eu vejo que Deus está me dando força para vencer as lutas do dia a dia, irmãos. Deus está com você. Mas quando falta adoração, a gente começa a se sentir fraco. A gente começa a dar espaço para a carne, e a carne não quer Deus. A carne quer as coisas dessa terra. A carne quer o problema resolvido. A carne quer as coisas solucionadas. Não, a adoração quer Deus primeiro. A adoração quer Deus em primeiro lugar, e Deus vai ajustando as coisas. É muito bom descobrir que os nossos problemas momentâneos, que são diversos, quantos problemas nós podemos levantar aqui hoje, quantos problemas você já teve na vida. Mas dizer uma coisa para você: quando a adoração está em dia, esses problemas passam, não te derrubam, mas te colocam cada vez mais forte para dizer que só o Senhor é Deus da sua vida. A nossa vida se resume então em adoração. Adoração que a gente aperfeiçoa ela, cresce nela com os nossos momentos de consagração, de entrega. Mas a gente aprende a ser dependente de Deus. Como Jesus disse que toda a lei iria acontecer, preste bastante atenção nisso.
como toda a lei seria espontânea, a partir do momento que eu vivesse esses 2 mandamentos, a lei era um peso para eles, eles não conseguiam cumprir a lei, porque Jesus disse: vocês estão cumprindo a lei pela força da sua carne, mas agora, se vocês cumprirem a lei na força do meu amor, as coisas vão mudar. Vocês vão amar as pessoas porque vocês são pessoas que receberam amor, não alguém que tem que fazer algo que não tem condição de fazer. Eu fiz o mais difícil, agora eu capacito vocês a fazer aquilo que vai ser conforme a graça de Deus, e a gente vai conseguir fazer. O Wesley entendia então que esse processo de santificação, essa mudança constante, vem da piedade, que é o relacionamento com Deus, e da misericórdia, que é o relacionamento com o nosso irmão. Não tem como viver uma vida espiritual madura se a gente não adora e se a gente não vive em comunhão. A pandemia, irmãos, escancarou um dos defeitos nossos como igreja. Igreja que eu falo de uma forma geral. Pessoas que ficaram em casa e acostumaram a ficar em casa. Pessoas que, dá para cear em casa. Aí começaram a cear, foi um negócio, foi diferente, foi necessário, foi. Mas para quem entende adoração em comunhão, sente falta do calor humano. Nós não fomos feitos para viver distantes, nós somos feitos para viver em comunhão. E a nossa natureza agora, como homens que adoram o Senhor, adoram em comunidade, adoram em comunhão, não adoram sozinho. Aqui ninguém é monge, ninguém foi chamado para viver isolado, você foi chamado para viver em comunhão, junto com seu irmão. E na comunhão, meu irmão, como tem cura, como tem restauração, como tem Deus despertar ministérios, quando se tem comunhão, irmãos. A comunhão nos fortalece. A gente não se fortalece quando a gente tem o nosso momento separado de oração, mas quando a gente tem o nosso momento separado de oração junto com nossos irmãos, como esse momento aqui agora. Você poderia estar em casa, estar cansado, vou descansar, mas você preferiu estar aqui, porque esse lugar é um lugar de renovo para a nossa vida, porque estamos em comunhão. Quantas vezes você vem para a igreja cansado e o teu irmão também cansado ora com você, e os dois saem renovados aqui deste lugar? Quantas vezes isso aconteceu? Porque a comunhão fortalece, e a gente precisa entender que nossa vida se resume em adorar a Deus e em viver em comunhão. As demais coisas, tudo estão acrescentados nesses pilares. A capacitação, a cura, os milagres. Nós queremos que os milagres, as curas aconteçam para que as pessoas saibam que existe um só Deus. O objetivo de cada milagre que Deus realiza, o objetivo de cada cura que Deus realiza no nosso meio, é para que as pessoas aprendam que existe um só Deus. Amém, irmãos? Que as pessoas entendam que o Senhor é o Deus, é o Salvador da nossa vida. E a nossa comunhão mostra para as pessoas que o céu que Deus preparou para nós é um céu onde nós viveremos eternamente em comunhão. Sabe o que a gente vai fazer no céu, irmãos? Adoração e comunhão. Viveremos para sempre como um só corpo, uma só família, adorando e bendizendo a Deus e tendo relacionamento como os irmãos e irmãs em Cristo Jesus por toda a eternidade. Tudo que é material estará abaixo daquilo que é eterno, e nós viveremos a eternidade do Senhor em comunhão. Então, quando estamos aqui, nós estamos então, somos desafiados então a viver em adoração e comunhão, não importando as dificuldades. Por isso ontem com a mídia, passei para os irmãos lá, para o André, dizendo assim: eu quero, se dá para usar isso aqui, para que Jardim Amália, nesse tempo, com tudo aquilo que eu disse aqui no início, né, consolidar o que já tem, de repente resgatar o que for necessário, dentro dos propósitos do Senhor, promover algo novo, mas que nada fuja desse lugar, dentro da adoração e da comunhão. E que esse lugar, que a Igreja Metodista em Jardim Amália seja conhecida como o nosso lugar de adoração e de comunhão. E as demais coisas vão brotando neste lugar, já brotam, amém, irmãos? Através da adoração e comunhão, aqui vai se tornar como os irmãos colocaram lá no grupo. Se você não faz parte do grupo, um grupo tranquilo, ninguém fala nada. O pessoal estava agitado lá falando da canjiquinha, depois a gente fala da canjiquinha. Mas é um grupo tranquilo, e lá no grupo o pessoal falando, um lugar de milagres, amém, irmão? Você pode dar uma glória a Deus? Um lugar estratégico, um lugar de cura. Você pode levantar a tua mão e dizer amém? Um lugar de cura, um lugar de salvação,
Um lugar de gente feliz. Olha para o teu irmão que está ao teu lado, vê se ele está sorrindo nessa noite. Olha, hoje você está com cara de tacho, joga essa cara de tacho fora e dá um sorriso para o teu irmão, para Jesus nessa noite. Minha irmã, eu sou de Minas e cara de tacho para mim é cara feia, tá, gente? Não sei traduzir aqui também, intérprete. Que a partir do nosso lugar de adoração e comunhão brote um lugar de capacitação, um lugar de quê? Fala, dá ideia, gente. Um lugar de quê, gente? Fala vocês aí. Oi? Um lugar de adoração, mas pós-adoração, de cura, milagre, mais o quê, Marta? Mais o quê? Lugar de união, mais o quê, irmãos? Para pertencer. Lugar para pertencer. Forte, jovem, aleluia. Um lugar de quê, gente? Unidade, de muita comida também, pode comer também, aleluia. Oi? Um lugar de entrega, amém, irmão? Você pode dar uma glória a Deus? Lugar de quê, gente? Um lugar de muitas crianças, você pode dar uma glória a Deus? Um lugar cheio de adolescente, amém, meus irmãos? Aleluia. De jovens, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aleluia, cheio da graça do Senhor. Que isso aqui seja o nosso lugar, um lugar onde pessoas vejam que a gente às vezes, oi? Lugar de gente feliz, gente com dinheiro também, aleluia. Os irmãos dão glória. Os irmãos com unção de pagar boleto, aleluia. Não tem um boleto mais para trás. Eu também, glória a Deus. Eu até fiquei emocionado com os boletos. Que este lugar seja um lugar de muita paz, a presença do Senhor. Um lugar de paz, um lugar de paciência. Um lugar que a gente seja suporte um para o outro, irmãos. Mas que você diga forte: Igreja Metodista no Jardim Amália, o nosso lugar é nosso, não é só meu, não é só seu, é nosso. Porque igreja não sou eu, igreja somos nós. Igreja não sou eu sozinho adoro, eu sozinho faço a minha devocional, mas se eu não congregar, eu não me viro igreja, porque ser igreja é fazer parte de um corpo. Nós fazemos parte de uma igreja local, e essa igreja local se torne referência. Já é, irmãos, já é. Não quero que de maneira alguma falar. Eu só quero, como eu disse no início, consolidar, resgatar e acrescentar. É isso que eu quero fazer, debaixo da adoração e da comunhão. O que fique claro para nós nesse momento, a gente viveu uma mudança atípica, fora de momento, então a gente às vezes não teve tempo para um monte de coisa, mas o que fique embasado, toda a ação nossa é debaixo da adoração e da comunhão. Que nessa adoração a gente cresça, que a gente se capacite e que a gente viva um novo tempo. E nada melhor do que falar sobre isso num dia de comunhão, um dia de partir o pão. A essência da Santa Ceia, irmãos, a essência da Santa Ceia é a entrega, como o Ayrton disse aqui, ó. Jesus se entregou por nós. Após derramar o teu sangue, Ele abre os olhos dos discípulos, depois que ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, Ele parte o pão. Um crente que vive a comunhão, ele entendeu a Santa Ceia. A gente não está aqui para comer só, a gente está aqui para compartilhar aquilo que a ceia nos ensina. Antes de comer o pão, a gente vai partir ele primeiro. A gente vai falar sobre isso em algumas santas ceias aqui, mas a ceia representa para nós o Deus que nós adoramos, o Deus que se entregou por nós. Gente, é o absurdo da nossa fé, é o absurdo da nossa esperança. O Deus que virou gente, habitou entre nós e pagou o nosso preço. Só isso basta para a nossa vida, irmãos. Simão queria ver Jesus e viu, e Simão fez uma canção, Cleito, dizendo assim: Senhor, pode me levar. Quem gostaria de cantar essa canção? Senhor, leva eu. Posso morrer, olha só. Me leva, Jesus. Porque ele estava tão grato com a graça de Deus. Os meus olhos já viram a sua salvação. João capítulo 2, irmãos. Pode levar, porque eu já vi. Então a graça, o Deus que nós adoramos é um Deus que se entregou e compartilhou a sua essência com a gente. E agora que a gente vê a mesa, Deus ensinou para a gente a maneira de viver. A gente vive agora como essa mesa está aqui, dispostos a compartilhar, de se entregar um pela vida do outro.
Então a comunhão consiste em se entregar pelo outro, porque Deus se entregou por nós. A nossa vida então se resume a amar a Cristo e amar a sua igreja. Não depender da igreja aquilo que só Cristo pode dar, irmãos. Tem muita gente decepcionada com a igreja, porque esperou da igreja aquilo que só Jesus dá. Tem muita gente cansada de igreja porque achou que a igreja ia dar aquilo que Jesus já te deu e você ainda não entendeu e está esperando que o irmão, que a irmã, que o pastor, que a pastora te dê aquilo que só Cristo pode te dar. Então eu vivo aquilo que Deus dá para que eu possa manifestar na igreja onde eu também amo. Porque não tem como amar Jesus e não amar a sua igreja. Não tem como dizer que ama Jesus e não amar o seu corpo. Então a gente aqui nessa noite faz uma aliança ao redor da mesa, dizendo: Deus, esse é o nosso lugar de adoração e comunhão, um lugar onde eu vou viver a minha vida de adoração e comunhão junto com meus irmãos. E a partir da adoração e comunhão, Deus, eu quero ser um instrumento aberto para que curas, milagres, portas abertas, testemunhos extraordinários aconteçam neste lugar, para que tudo seja gerado da adoração e que volte para a adoração. Que a gente não apenas promova a cura, promova milagre na vida das pessoas, as pessoas não entendam quem fez. Não, quem fez foi o Deus que te ama, que quer te dar mais do que uma cura, quer te dar salvação em Cristo Jesus. E que através da adoração as pessoas olhem para nós e falam: o que é isso? Você vai dizer: é o nosso Deus que se entregou por nós. Que a nossa comunhão chame a atenção deste bairro, irmãos, chame a atenção dessa cidade. E que ao redor da mesa eu chamo você para fazer essa aliança comigo hoje. Você, cada um que está aqui, os ministérios dessa igreja, os homens e mulheres, que ao redor da mesa a gente possa chamar este lugar do nosso lugar de adoração e de comunhão. Amém? Amém, irmãos? Você pode ficar de pé neste momento? Em nome de Jesus.